Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live a gente vai falar um pouquinho da técnica de Mindfulness. Não sou muito boa no inglês, então vocês me desculpem a pronúncia, tá? Depois, para quem não conseguir assistir, a gente vai colocar o vídeo lá no canal do YouTube, tá? Então vai ficar disponível pra gente. Bom, pessoal, eu vim numa sequência de lives falando sobre sentimentos, emoções, pensamentos, né? E aí, na última live da quinta-feira passada, eu falei um pouquinho, a gente até fez uma breve atividade do Mindfulness, né? Muito simplesinha, bem básica, até porque a prática ela não precisa de nada muito complexo. E aí eu falei, como eu estava fazendo o estudo das emoções, e ele fala muito da atenção plena, do aqui e agora, então eu achei legal hoje trazer um pouquinho mais aprofundado a ideia do Mindfulness, né? Explicar quais são as habilidades que a gente precisa ter para praticar, quais são as maneiras que a gente pode estar praticando e como que se aplica, né? Na semana passada, na sexta-feira, eu fiz um podcast no formato de uma meditação guiada. Então, quem não assistiu, tá disponível lá no nosso YouTube, tá? E acho que aqui no IGTV também eu tinha colocado, se eu não estou enganada. Bom, o que é o Mindfulness, né? Ele é uma tradição oriental voltada para a espiritualidade e para a religiosidade. Só que aqui, como a psicologia, ela entendeu que essa prática, ela traz muitos benefícios, né, para o bem-estar físico, emocional. Então a gente, vamos dizer assim, a gente desmembra a prática. Então a gente não usa a parte espiritual, a parte religiosa. Isso fica para quem utiliza dessas práticas, tá? Como na psicologia a gente não entra nessa questão da religiosidade, então a gente vai falar sobre os comportamentos, as práticas de como isso pode te trazer um bem-estar físico, emocional, né? E como que isso vai impactar a sua vida, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? A gente vai conversando aí. Boa noite, Karen. Tudo bem? Que bom que você tá aqui comigo. Então vamos lá. O Mindfulness é uma percepção não julgadora, focada no presente, focada no aqui e agora, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente vive tão focada nas coisas externas, né? Ou somente nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, que a gente acaba ficando cheio de emoções, e isso acaba gerando, potencializando os sentimentos e essas emoções, e a gente acaba se perdendo um pouquinho aí na questão emocional, né? Então, o Mindfulness ele vem como uma percepção não julgadora, né? É o sentir e deixar fluir, tá? Porque as emoções, os pensamentos vêm e eles vão. Então, é não ficar tentando reter eles dentro de você, tá? É claro que assim, por conta do automático, da nossa rotina muito agitada, o que acontece? A gente fica muito automático, né? Então a gente nem percebe o que tá fazendo. Eu tô aqui tomando a minha água, mas eu não tô nem observando quais são os movimentos que eu estou fazendo para abrir a minha garrafinha, para beber a minha água, né? Quais são as ações que isso gera? Quais são os sentimentos que isso pode me trazer? É claro que é muito bom a gente conseguir fazer algumas coisas no automático, né? Já pensou você fazendo uma caminhada, a cada passo que você dá, você tem que pensar, nossa, agora eu tenho que erguer o pé esquerdo. Agora eu tenho que erguer o pé direito, né? Então ia ser muito cansativo pra gente. Então algumas coisas elas precisam sim ser automáticas. O problema é que tudo vai se tornando automático, né? A gente permite que isso se generalize na nossa vida e a gente acaba utilizando isso o tempo todo na forma com que a gente se comporta, na forma com que a gente observa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Vai se tornando tudo automático, tá? Então, às vezes eu nem tô muito irritado, muito estressado, muito ansioso, só que o fato de já ser automático o meu pensamento, eu penso, ao mesmo tempo eu já começo a disparar sentimentos, por quê?
porque já é automático, né? Eu já estou acostumada a funcionar dessa maneira. E isso, de certa forma, não é legal, porque a gente acaba se tornando os nossos piores inimigos, tá? Por quê? Porque a gente fica inflexível, né? Principalmente no campo das emoções e dos sentimentos, a gente fica muito rígido. Então, não é legal nesse sentido. Por isso que a técnica do Mindfulness, ela vem para trazer essa flexibilidade para a nossa vida, para trazer essa autopercepção diante das situações e principalmente, né, que é o que mais incomoda, são as nossas emoções que ficam desreguladas, tá? Então, assim, eu vou citar alguns pontinhos. Depois, se vocês forem tendo dúvidas sobre a prática, vocês podem colocar nos comentários que eu vou estar lendo, tá? E vou estar respondendo vocês. Bom, a prática do Mindfulness, ela é um processo, tá? É importante a gente entender que não vamos atingir um estado final ou total dentro do Mindfulness, né? Então a gente vai vamos dizer assim, receber interferências externas no momento em que a gente está trazendo a nossa percepção para o aqui e agora, tá? A questão é, qual que é a chave da prática do Mindfulness? É você perder o foco 100 vezes, mas retomar o foco 101 vezes, tá? Então não é porque o meu pensamento agora que eu estou ali tentando focar no momento presente, ele tá sendo invadido por pensamentos, por emoções que eu não estava, vamos dizer assim, preparado, né? Não queria que chegasse naquele momento, mas tá vindo. Aí que tá o segredo. Por quê? Eu não tenho que ficar discutindo em pensamento, sai daqui, né? Não quero pensar nisso agora. Não. É assim, bom, ok, perdi o foco, eu vou retomar o meu foco. Esse é o X, né? É isso que a gente tem que interpretar, tá? Vamos dizer assim, a maior segredo do Mindfulness é você perder o foco, mas conseguir voltar a esse foco e retomar da onde você parou, tá? Outro ponto importante, ele é um hábito, né? Não adianta a gente fazer uma vez hoje e fazer daqui 10 dias, 15 dias, um ano, né? Então ele tem que ser, vamos dizer assim, regradinho, tem que ser consistente, tá? Você precisa sempre estar em contato com essa atividade uma vez por dia, o tempo todo, né? Você pode escolher. Essa também é o que me trouxe muito amor pela prática, porque você não precisa, vamos dizer assim, selecionar um tempo exclusivo só para isso. Você pode fazer a qualquer momento. Depois, no finalzinho, eu vou até falar, né, sobre quais os momentos que a gente pode estar utilizando a prática, mas ela é muito tranquila, tá? A gente pode utilizar, então, ela é um processo e a gente tem que tornar ela um hábito na nossa vida. Pode ser 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, aí depende da sua possibilidade, né, da sua flexibilidade e do quanto você pode também praticar e o quanto você quer também, né? Não adianta a gente também praticar algo que a gente não quer. Mas é que os benefícios, se alguém praticou as atividades durante essa semana, provavelmente já sentiu alguma interferência positiva na sua vida, tá? E aí, como eu já adiantei o próximo tópico que eu tô olhando aqui que eu ia falar, ela tem várias formas, né? A gente não. Existe o modelo tradicional, que é o de meditação, que é o de yoga, que é o de tai chi, né? Então, que aí às vezes pode levar horas você fazendo essa meditação, essas atividades. Como também é o que acabei de falar. Você pode praticar a qualquer momento do seu dia. Por exemplo, eu estou aqui bebendo minha água, eu prestar atenção nos movimentos que eu tô fazendo, né? E sentir, por exemplo, a hora que eu bebo essa água, saciando a minha sede, né? Por quê? Me tirando a boca seca de falar, né? Então a gente não presta atenção, a gente só vai funcionando no automático e a nossa vida vai se tornando esse automático. E é que a gente consiga começar a trazer a nossa percepção não julgadora pro aqui e agora. Então, eu tomei minha água, prestei atenção no que eu tô fazendo, né? E aí, pra prática, ela exige 4 habilidades, tá? Não são habilidades difíceis, só que são habilidades que requerem que a gente treine, né? Então, por isso que eu tô falando, a gente pode começar com 2 minutos por dia,
tá? E ir aumentando isso à medida que eu vou me adaptando à prática e que eu vou conseguindo observar os benefícios que eu tô sentindo, tá? Então vamos lá, é a percepção, né? É conseguir entender que aquele comportamento, que aquele sentimento, o que que ele representa para mim, tá? Então, ó, aprender a focar a nossa atenção e não deixar que a nossa atenção fique em várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu aqui agora, por exemplo, eu preciso que a minha atenção fique dispersa em vários lugares, nos comentários, na minha colinha, na minha água, porque eu falo rápido, então eu preciso da água como um recurso para acalmar a velocidade da voz, né? Então a gente tem que buscar, no momento em que eu vou praticar essa atividade, tentar focar somente na atividade, né? A gente tem o hábito de ficar observando tudo ao mesmo tempo e já pensando lá na frente, já lembrando do passado. Então a gente não consegue fazer algo focado só no aqui e agora, né? Então a prática ela ajuda você a saber ter paciência, né, no momento presente, para que você depois esteja presente no momento futuro, né? Então é aquele negócio. Eu tenho muitos pacientes que relatam assim: nossa, Andressa, eu tô aqui fazendo algo, mas eu já tô acelerado no que eu vou fazer depois, porque parece que não vai dar tempo. Eu tenho pacientes também que relatam assim, que tem conta para pagar, por exemplo, no dia 10 do mês que vem, quando é dia 20 desse mês, agora já está querendo pagar, porque não para de pensar no depois e no depois e no depois, né? Então, isso também não é qualidade de vida. A gente tem que aprender a viver no aqui e agora. Resolver problemas do aqui e agora, né? Porque é isso que vai trazer a sensação de bem-estar, a sensação de você conseguir elaborar e praticar as suas ações. E aí você vai tendo essa percepção. Então, você já pode treinar a percepção a partir de qualquer atividade do seu dia, a partir de qualquer ação, sentimento que você estiver no momento, no dia. Né? Você fala assim, bom, vou parar agora, vou tentar praticar o que a Andressa estava falando para mim. Então, a gente pode treinar a percepção, tá? Aí a observação não julgadora, tá? Então, assim, nossa, mas eu tô irritado de novo, não acredito. Não julga, só sente, né? Nossa, eu tô irritada, tá bom, tô irritada, né? Nossa, eu tô ansiosa, tá bom, eu estou ansiosa. E aí a gente tentar não ficar julgando as nossas emoções ou sentimentos, né? Porque a gente tem muito hábito. Eu falei na live passada de julgar como algo bom ou ruim. Só é o sentimento, né? Só é a emoção. Eu não preciso dar um nome de bom ou de ruim. Eu só tenho que sentir. Essa é o olhar não julgador do mindfulness, tá? Então, assim, eu tô lá praticando. De repente, eu vou tentar fazer a prática de uma meditação guiada. Então, eu tô lá ouvindo a meditação, mas o meu pensamento foi lá no problema que eu tenho que resolver no meu serviço amanhã. Então, eu não tenho que me julgar. Nossa, eu não acredito, eu sou muito burro, né? Eu não podia estar pensando, tem que focar agora. Não julga. Bom, tô pensando no meu serviço, depois eu penso de novo. Agora eu vou voltar para a minha atividade, para a minha concentração e voltar a minha atenção para o que eu estou fazendo agora, né? Então, essa é a atenção, a observação não julgadora, tá? A gente tem que tentar olhar de forma sem julgamento. É difícil, tá? É difícil porque assim, desde que eu peguei essa prática para treinar ela até para poder falar, vem um monte de sentimentos, né? Porque tá enraizado na gente. É como se a gente essa cultura da gente identificar emoções como boas e ruins, isso é muito enraizado. E aí o que acontece? A gente vai treinando, né? Eu errei várias vezes, agora eu tô começando a conseguir e colocar realmente em prática essa atividade, tá? E aí, lógico que a gente então falou, né? As habilidades: percepção, observação não julgadora. Agora a gente vai falar no permanecer no momento, que eu já antecipei na observação julgadora, né? Então, assim, é focar no aqui e agora, né? A gente tem o hábito de ficar já viajando lá no futuro e tentando lembrar do passado o tempo todo. A gente tem vários estímulos, várias coisas na nossa vida que
nos remetem a essas duas posições. E a gente esquece de simplesmente estar no aqui e agora, né? De fazer aquilo que eu preciso fazer agora. E aí ele fala, praticar a paciência no momento presente, né? Nessa percepção do momento. O que significa isso? Porque eu já estou tão, vamos dizer assim, eu já funciono dessa forma, de pensar no depois, nossa, eu tô aqui dando a live, depois eu tenho que editar o vídeo, depois eu tenho que pensar na próxima live, e aí a gente vai tornando uma bola de neve e esquece de viver o aqui e agora. Pera lá. Isso é para depois. É lógico que eu preciso me organizar para fazer. Eu preciso reservar um momento na minha agenda para fazer isso, né? Para ter esse contato com o material que eu vou expor. Mas agora é o momento da live. Não adianta eu pensar no depois. Se eu ficar pensando no depois, a gente não consegue trazer o conteúdo, né? Então, aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, a gente precisa desse treino para conseguir desenvolver o nosso potencial e tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. E aí, a quarta habilidade, né, que eu falei que são 4, é o pensamento de principiante. É olhar tudo como vamos dizer assim, você estar aberto a aprender, né? Não julgar, porque a gente tem aquele negócio, né? A gente tem as nossas experiências da vida e a gente simplesmente age no aqui e agora com base na nossa história, né? Então, de repente eu tô aqui falando com vocês e tô lembrando que, puxa, já fui julgada em uma outra atividade, né, de exposição. E isso pode confundir, pode potencializar sentimentos. Então a gente tem que tentar olhar com o olhar de principiantes, pensamentos de principiante, estar aberto a aprender, estar aberto a viver o momento presente, né? Você percebe que essas 4 habilidades, percepção, observação não julgadora, pensamento, permanecer no momento presente e pensamento de principiante, elas andam juntas o tempo todo, né? Porque a gente tem que tentar buscar fazer isso o tempo todo. Isso é praticar o mindfulness, tá? Então a gente tem que sempre estar atento a treinar. Eu já volto a falar, não é fácil, né? A gente, principalmente pelo hábito que a gente já tem de se comportar de outras formas, a gente viveu uma vida inteira, né? Vivendo dessa forma, então quando a gente muda a percepção, quando a gente aprende algo novo, é difícil a gente pôr em prática rápido, né? Mas é um processo, é como eu falei, o mindfulness ele é um processo, ele é um hábito e pode ser feito de diversas formas, né? Não existe só uma forminha quadradinha ali bonitinha de se fazer, não. Você pode elaborar ela de várias formas, tá? Então, como que pratica o mindfulness, né? Você vai trabalhar essas 4 habilidades, né? De percepção, atenção, julgamento, permanecer no momento presente, observação não julgadora e pensamentos de principiantes, tá? E aí você pode praticar na forma mais formal, que é a meditação guiada, o yoga, né? Ou no seu dia a dia, na prática das atividades, como eu usei o exemplo da garrafinha de água, né? Beber água e perceber, sentir essa água saciando a minha sede. Na hora que eu estou comendo, por exemplo, né? A gente tem o hábito de comer assistindo televisão ou comer conversando com alguém e a gente não observa o nosso comportamento, né? O quanto que isso é importante. O mastigar, você saber, como é que fala? Sentir essa saciedade, porque o sabor do alimento, a gente come tão rápido que às vezes a gente não sente o sabor do alimento, né? Então, praticar no dia a dia é exatamente isso, você observar as suas ações e a partir disso você começar a treinar as habilidades de mindfulness. Para um dia, quem sabe, você fazer aí, né, uma meditação de 1 hora, 2 horas, enfim. Mas a gente tem que pôr em prática, tá? Não adianta só eu falar que vou fazer e não agir. A gente tem que ter a ação, tá? E isso vai impactar muito na vida pessoal, porque você para de ter os auto-julgamentos em relação a si mesmo, né? Por exemplo, não confiar em si, porque a gente já fica, né? Nossa, o que estão pensando de mim? O que vão falar? Como que as pessoas vão me tratar?
e a gente esquece de viver o momento agora, né? O de aprender o aqui e agora. Então, a prática da atenção plena, ela é muito fundamental no nosso autoconhecimento e na nossa gestão emocional, tá? É, a gente precisa, então, estar observando tanto os nossos eventos internos, né, dentro da gente, o que que a gente está sentindo, o que que aquela situação diz para mim, né, o que que eu gostaria que acontecesse e trabalhar em mim, tá, no aqui e agora. E no externo também, observar um pouco mais como que as coisas estão acontecendo ao meu redor, o que que as pessoas estão falando. Quando você estiver conversando com alguém, esteja presente naquele momento, né? Não fique pensando no depois. Que a gente acaba tendo esse hábito pela rotina corrida que todo mundo hoje, a maioria tem mesmo estando dentro de casa, né? Então é limpar a casa, é fazer comida, é o tempo todo ali agitado com alguma atividade para fazer, tá? E praticar a paciência desse momento, porque o que que acontece? A gente fica tão agitado que parece que a gente já não tem mais paciência, né? Ah, não, eu vou perder tempo, né? Quando a gente fala dessa prática, a pessoa fala, mas eu vou perder muito tempo. Ah, André, são 5 minutos fazendo isso? São 5 minutos, né? Não está perdendo. Você está treinando e você está lapidando a sua habilidade e a sua autopercepção. Quem ganha é você mesmo. Por quê? Porque você está voltado a você. Quando a gente não julga as nossas emoções, quando a gente tem um tempo para olhar para si, isso é muito importante, né? Trabalha a nossa sensibilidade de se perceber, de entender como você funciona. Então, o mindfulness ele não tem que ser uma prática difícil, né? Você imagina você tirar 5 minutos do seu dia para você fazer isso, né? Numa modalidade guiada, por exemplo. Puxa, são 5 minutos para você. Onde que você está perdendo tempo, né? A gente ouve muito isso dessa prática. Então, a gente tem que treinar e olhar que é um autocuidado. É para você, é por você. Não é pelo outro ou pelas pessoas que estão ao seu redor, mas por você. Porque isso vai te trazer um bem-estar, isso vai te conectar com você mesma e a partir disso você vai ficar bem, a sensação vai melhorar, né? A sua autoestima melhora, a sua autoconfiança melhora, tá? Então a gente tem que tentar focar sempre em 4 habilidades, tá? E aí, como que a gente pode fazer? É o que eu falei, comendo, às vezes assistindo uma televisão, observar, né? Bom, o que que essa apresentação, né, esse canal que eu tô assistindo tá me dizendo, né? Quais são as emoções que ele reage, que ele dispara em mim, né? Como que eu reajo frente a essas emoções? Bom, são emoções que eu gosto de sentir, que legal. São emoções que eu não gosto de sentir. Só que o fato de eu não gostar não quer dizer que eu não precise sentir ou que eu não possa sentir. Eu vou sentir, né? O mindfulness é isso. Sentiu a emoção, sentiu o pensamento, deixa vir e deixa embora, né? Vai trabalhando, vai deixando que esse fluxo aconteça, tá? Sem julgar, sem tentar controlar. Essa é a parte mais difícil, tá? E como que é o segredo? É você perder o foco 100 vezes, mas recuperar ele 101, né? E não briga com você. Ai, Andressa, mas você já tinha que ter aprendido a manter esse foco. Não, eu perdi o foco, eu retomo, né? Eu tenho uma prática que eu passo para os pacientes, que não é contar carneirinhos, mas às vezes é contar, né? Na hora de dormir, que pessoas têm bastante dificuldade de dormir. Então eu falo assim, por conta do pensamento acelerado, eu falo assim, ó, conta, né? Estabeleça um limite, por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30 e vai contando. Se o pensamento atrapalhou, não briga com o pensamento, volta de novo. 1, 2, 3. O pensamento perdeu de novo, volta do 1, não tem problema, né? E aí, quando você perceber, você apaga sem fazer muito esforço, né? Não precisa de briga interna. E é mais ou menos uma prática de mindfulness para dormir. Então, percebe que dá pra gente usar em tudo na nossa vida. Para regular a raiva em algum momento, para regular o sentimento de tristeza. A gente pode usar para tudo, né? Se você às vezes está querendo, sei lá, perder peso, por exemplo, faz isso na hora da alimentação, né? Pratica o mindfulness, a percepção do aqui e agora na hora que você está comendo. Observe os alimentos que você está comendo, observe, né, o sabor daqueles alimentos.
e aí você vai aos poucos elaborando, treinando e potencializando essa prática dentro de você, tá? Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha trazido para vocês, tá? Eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu também estou estudando essa prática, por isso que eu quis compartilhar ela com vocês. Eu achei muito legal. Na semana passada, como eu falei, eu fiz um podcast de meditação. Amanhã eu vou fazer outro, né? E recebi vários feedbacks positivos em relação à meditação, então a gente vai continuar. E aí, se você não assistiu, no IGTV aqui no Instagram, acredito que tenha no IGTV, ou se não tiver, lá no canal do YouTube, no Intera Psico, tem, tá? Isso eu garanto. Vamos lá, Karen. Na caminhada, focando na respiração e nas reações do corpo, os músculos que você está trabalhando, por exemplo. Exatamente, Karen, né? Você percebe que é muito fácil a gente treinar e observar. A gente tem que estar disposto a fazer. Então, a gente não precisa de recursos muito mirabolantes para fazer a prática do Mindfulness. A gente simplesmente precisa ter a ação, tá? E para ter ação, pode ser na caminhada, pode ser se alimentando, pode ser assistindo uma TV, né? Fazendo aquilo que você gosta, aquilo que já está na sua rotina. Você não precisa mudar a sua rotina para inserir a prática. Você consegue inserir essa prática na sua própria rotina, tá? Então, a gente não precisa se preocupar. A gente tem que treinar, tá? Bom, pessoal, então fica o convite para vocês assistirem a playlist de podcast lá com a meditação. Amanhã. Eu vou aplicar outra, né? Já vou colocar. Então, a gente vai elaborando essa prática, né? Que você pode fazer da maneira guiada ou da maneira no seu dia a dia, na sua própria rotina, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo e espero vocês amanhã assistindo o nosso vídeo de podcast, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.